Nós estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos que foram ministrados, que foram passados para os discípulos lá nos tempos do Senhor Jesus e da igreja primitiva. Eu quero dizer que tudo que nós ensinarmos para você estará certamente fundamentado na Bíblia Sagrada. Eu insisto em dizer que nós estamos recuperando, resgatando os ensinamentos, os valores, os princípios ensinados na época de Cristo. Se você quer fazer a obra de Deus, é importante que você desde já se prepare para usar o Senhor Jesus como modelo. Ele tem que ser um modelo. A gente tem que dar prosseguimento, continuidade ao que Jesus fez e não criar algo novo. Hoje, infelizmente, a gente vê tantas distorções. Você compara o que está na Bíblia com o que vem sendo ensinado por aí e fica surpreso ao ver que tantas coisas estão diferentes, porque ao longo desses mais de 2000 anos, muitas invencionices, muitas influências culturais, ainda hoje a gente observa tantas influências políticas dentro da igreja. Então é importante que você resgate, através do nosso treinamento, os princípios ensinados, as ministrações que foram feitas nos tempos do Senhor Jesus. Por isso, nós estamos aqui realizando o TLMDG, treinamento de líderes do modelo de discipulado da Galileia, porque lá é que a igreja do Senhor Jesus foi fundada, lá que a igreja do Senhor Jesus começou a acontecer. Pois bem, então nós estamos falando sobre os ensinamentos de Cristo. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que saber o que ensinar para as pessoas. Você tem que estar preparado para ensinar, para orientar, para responder a perguntas. Então vamos para a palavra e vamos ver o que Jesus ensinou aos seus discípulos naquela época, na igreja primitiva, a igreja apostólica. Pois bem, vamos falar sobre o problema do pecado. O que nós aprendemos da Bíblia Sagrada a respeito do pecado? Bom, Deus criou o homem para viver num jardim chamado Jardim do Éden, onde tudo era maravilhoso, onde não tinha sofrimento, o homem andava com Deus, era uma bênção. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vou ler na minha Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Pois bem, então nós já vimos que o propósito original de Deus era que o homem fosse feliz, que o homem vivesse em harmonia com o seu Criador, que o homem dominasse sobre toda a obra da criação, que o homem vivesse uma vida de paz, de tranquilidade, sem doenças, sem miséria, enfim, essa era a vontade de Deus. Esse foi o propósito original de Deus. Aí veio o pecado. O que aconteceu? O homem pecou. Vamos ler na nossa Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que está escrito: E viu a mulher que aquela árvore, aquela tal árvore proibida, era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, houve então o pecado. E aí, com o pecado veio a punição. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 23 ao 24. Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. Diz assim:
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, como punição, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, do paraíso onde eles tinham uma vida tão tranquila. E aqui está a origem do nosso problema. Fomos criados para uma vida regalada, uma vida tranquila, pecamos, Adão e Eva, os dois pecaram, desobedeceram a Deus, foram punidos e foram lançados fora do paraíso, do jardim do Éden. E aí, isso nos trouxe graves problemas, porque como nós somos descendentes de Adão e Eva, toda a raça humana descende de Adão e Eva, então a punição, o pecado e a punição, que foi o afastamento de Deus, também se estendeu a todos os homens. A Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. O problema que Adão e Eva arrumou lá com o pecado no jardim do Éden acabou nos atingindo, porque nós somos todos gerados a partir de Adão, Então o pecado nos atingiu da mesma forma como Adão e Eva foram afastados de Deus lá no jardim do Éden. Também nós, seres humanos, fomos afastados de Deus. Recebemos essa herança maldita, essa herança de maldição. Vamos ver, o que importa é o que está na palavra. Vamos ver na palavra Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que foi Adão, e pelo pecado a morte, essa morte aqui é separação de Deus, é morte espiritual, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então, esse é um dos ensinamentos mais importantes de Cristo. Todos pecaram. Todos os seres humanos pecaram. Nós herdamos essa condição de pecado de Adão e Eva. Vamos ler no Salmo 51, verso 5. Veja bem o que diz a Bíblia, que nós já nascemos no pecado, já nascemos. Quando nascemos, já nascemos comprometidos com o pecado. Salmo 51, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Davi disse isso quando pecou com Betseba. Na oração que ele fez de arrependimento para Deus, ele diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Você entende? Então esse é um ensinamento importante. Nós somos todos pecadores. Às vezes você vê alguém dizer assim: eu pago minhas contas em dia, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Sabe, tem gente que diz, eu não desejo mal para ninguém, faço caridade. Não importa, todos nós herdamos o gene do pecado. Todos nós fomos amaldiçoados com o pecado de Adão e Eva. E a Bíblia fala isso claramente. Vamos abrir nossa Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 8. 1 João capítulo 1, versículo 8. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então assim, a gente aqui aprendeu o primeiro ensinamento importante ministrado por Jesus lá na Galileia.
Não existe essa de dizer que eu sou mais santinho do que o outro. Não. Todos pecaram. Todos nós recebemos essa herança maldita de pecado, de condenação. Todos estamos afastados do nosso Criador, do nosso Pai. No próximo encontro, no próximo vídeo, nós vamos continuar abordando esse assunto. Vai ser muito interessante. Que Deus te abençoe ricamente.